final, os pais que estão com seus filhos, né, venham aqui para tirar uma foto. O pessoal da mídia vai estar tirando as fotos, tá bom? Para depois estar te enviando. Então no final não esqueça, tá bom? Não vamos demorar, vamos correr aqui. Agora eu falei para o Fernando, você falou 20 minutos para o pastor, mas eu tentei te fazer. Amém? Amados, eu quero compartilhar, filhos, com você nessa manhã a palavra do Dia dos Pais, sobre a importância, a importância do papel do pai na vida de um filho, na vida dos seus filhos, amém? A importância dos pais, a importância tremenda, queridos, dos pais, pai na vida dos filhos. Semana eu estava vendo, assistindo um vídeo sobre a falta da paternidade na vida do filho. Os 3 principais problemas causados na vida de um filho ou de uma filha quando falta paternidade. Primeiro, há uma sensação de insegurança na vida do filho, porque o pai é a figura protetiva da criança. O pai representa a proteção, né? Nós falamos aqui. Então, o papel do pai, ele traz a proteção na vida daquela criança. Segundo, queridos, a falta de paternidade na vida do filho causa a falta da identidade do filho. A identidade do filho, ela é formada na figura paterna. Ele traz isso para o filho. Por quê? Porque a segurança traz a identidade do filho. É onde o filho gera a sua identidade. Depois nós vamos ver nessa mensagem sobre isso. Como que nós, os pais, geramos identidade na vida do nosso filho. E terceiro, queridos, na vida do filho falta a direção na vida do filho. A direção ela vem através da correção. A direção ela vem através do conselho. A direção vem através do exemplo. Então, são um dos problemas, são 3 dos principais problemas causados pela falta de paternidade na vida do filho. Amém? Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Hebreus, o autor dos Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. Fernando, alguma coisa não está certa. Olha lá, isso, agora ficou com a voz do William Bonner agora, amém? Isso. Todos acharam? Hebreus, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Pastor Cid, irmãos, está fazendo aniversário hoje, irmãos. O pastor Cid está fazendo 18 anos, Depois ele vai tirar a carta. O almoço hoje é por conta do pastor Cid, também? Está fazendo aniversário. Deus abençoe, viu, pastor Cid? Todos acharam, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se via, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa noite, ó Deus, nessa manhã, Senhor, eu quero orar, Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai. Pedindo o Senhor nos inspire, continue nos inspirando, que essa palavra venha do seu coração, nos dando uma direção, ó Pai. Que o Senhor possa falar com a sua igreja poderosamente. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, Noé está registrado na galeria dos heróis da fé, amém? Que é um grande filme. O autor dos Hebreus, ele faz uma menção à conquista de Noé. Mas é interessante que na conquista de Noé entra a sua família.
conquista de Noé. Nenhuma conquista é bem sucedida se não estiver incluída a nossa família. Se o seu cônjuge não estiver incluído na sua construção, no seu sucesso, se os seus filhos não estiverem incluídos naquilo que você está projetando, naquilo que está acontecendo, então você não é uma pessoa bem sucedida. Uma família, um homem bem sucedido, um homem de sucesso, um homem relevante na sua história, é um homem que incluiu a sua família na sua história. Tamanha importância da família. E Noé, ele se torna um homem relevante porque ele foi um homem de sucesso naquilo que ele construiu. Toda construção, queridos, ela passa pela direção de Deus. E a palavra do Senhor diz que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam para a salvação da sua família. Nessa manhã nós vamos falar as atitudes de Noé para que a sua família, para que os seus filhos pudessem ser salvos. Noé não poderia decidir pela sua família. Você não pode decidir pelos seus filhos. Você não pode decidir pela sua esposa. Você não pode decidir pelo seu marido. Você não pode decidir pelos seus avós, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. Você não pode decidir por ninguém. Mas há algo que você pode fazer para mudar essa história. Há algo que você pode fazer para que você possa ver o salvo na presença de Deus. Decidir você não pode, mas você pode ter atitudes que levarão eles a tomarem uma decisão na vida deles. Você pode ter atitudes que levarão eles a querer viver o que você está vivendo. Não há nada melhor que alguém olhar para a sua vida e ver as coisas que você está vivendo e querer viver o que você está vivendo. Noé então começa uma jornada para que Deus pudesse trabalhar na história de Noé. Qual é a sua jornada? Primeiro, Noé preparou um lugar de salvação, preparou um ambiente de salvação. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você quer ver a história da sua vida mudar, a história da sua casa mudar, a história dos seus filhos mudar, a sua história mudar, comece a preparar um ambiente de glória, comece a preparar um ambiente de salvação. Talvez o primeiro lugar que você vai preparar é o seu coração. Noé começou a receber de Deus. Nós precisamos receber do alto. O que você tem recebido? O que está adentrando no seu coração? Nós vivemos um mundo caótico. Noé viveu num mundo caótico. Não era o mundo que fez a vida de Noé. Não é porque todo mundo estava na contramão. A geração de Noé estava condenada já por Deus. A geração de Noé sofreu uma sentença de Deus. A sentença é: eu vou derramar um dilúvio. Eu vou destruir esse povo. Por quê? Porque o seu coração era desesperadamente mau. O coração era corrupto, não havia temor mais naquelas vidas. Eram pessoas que já estavam inclinadas para o mal. Eram pessoas que já não se arrependiam dos seus pecados. Eram pessoas que já estavam moralmente totalmente desqualificadas. Não havia temor, não havia pudor, não havia moralidade mais. Não se discernia, não se distinguia o que era bem e o que era mal. Ao ponto daquela geração do pai abusar sexualmente do filho, do pai abusar sexualmente da filha, do filho abusar sexualmente da mãe. Era uma nação, era um povo que já estava inclinado para o mal e que já não fazia diferença mais do mal, do pecado. Eles não distinguiam, mas isso não impediu Noé de preparar um ambiente para a salvação da sua vida e da sua casa. Por quê? Porque Noé não absolveu aquilo. E muitas vezes nós estamos absolvendo as coisas erradas. Muitas vezes nós estamos pegando modelos
receber a paz divinamente, o quê? Inspirado por Deus, divinamente avisado. Deus olha para Noé, não era a geração de Noé, não é porque as pessoas são corruptas, não é porque as pessoas estão errando, não é porque nós vemos hoje modelos errados de casamento, não é porque nós vemos a sociedade querendo implantar através do feminismo na cabeça das pessoas que o casamento hoje é feito com um relacionamento aberto, de traições, que você vai pegar esse padrão do seu relacionamento. O nosso ambiente tem que ser preparado para o milagre, para a glória de Deus na nossa vida. Noé estava sendo preparado, a palavra do Senhor diz que Deus olha para Noé e vê em Noé o que é um homem justo e que se desviava do mal. Por que ele era justo? Porque ele decidiu resguardar o seu coração, guardar a sua vida, porque ele decidiu se relacionar com Deus. Com quem você está relacionando para gerar um ambiente de milagre, para construir um ambiente? Outra coisa que eu quero dizer para você: ninguém vai chegar a um ambiente de milagre, ninguém vai conduzir ninguém a um ambiente de milagre se ele não estiver naquele ambiente. Por quê, queridos? Porque Noé se tornou, com a decisão de Noé, uma referência dos seus filhos. Eu preciso ser a referência. Eu sou um modelo. Eu tenho meu Deus como modelo. Deus era o modelo de Noé. Noé era o modelo dos seus filhos. Você precisa ser um modelo. E qual o modelo que nós temos sido para os nossos filhos? Qual é o modelo que nós temos sido se tornar? Noé primeiro era o modelo de um homem de Deus. Quando meu filho olha para mim, o que ele vê em mim? Primeiro, como homem de Deus. O que ele vê em mim? O que ele vê em mim como pai? Quantos filhos hoje? Quantos filhos hoje? A lembrança que ele tem é de um pai torturador, de um pai opressor, de um pai violento, de um pai alcoólatra, de um pai adúltero, de um pai que não foi o seu modelo, que não foi o seu exemplo. Não era o modelo de um homem de Deus. Quando meu filho olha para mim, como ele me vê como marido, como eu trato a minha esposa, o que ele vê? Qual é a memória que ele vai trazer quando ele estiver grande, quando alguém sentar com ele e perguntar como era o seu pai? Qual é a lembrança que ele vai ter? Se eu te perguntar, olha, como que era seu pai? Qual é a lembrança que ele vai ter do modelo de pai? Como ele era como esposo? Será que ele vai virar e vai dizer: olha, eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, meu pai espancar minha mãe, eu cresci vendo meu pai ameaçando minha mãe, eu cresci vendo meu pai chegar bêbado em casa, caindo bêbado, minha mãe colocando ele no banheiro, dando banho nele? Qual vai ser o modelo que meu filho vai ver em mim? Não era um homem que era um modelo de fé. O ambiente estava sendo construído, preparado para a salvação através da fé, porque Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio, algo que nunca existiu, nunca aconteceu, nunca havia chovido para aquela época. Não havia se derramado chuva, ninguém conhecia a chuva, não sabia o que era chuva, mas Noé obedeceu, queridos, pela fé. Pela fé, Noé começou a construir a arca, ele começou a construir algo para preparar para a salvação da sua casa, para a salvação dos seus filhos. Talvez você não tenha recursos, talvez você não tenha como mudar algumas coisas na vida da sua família, na vida do seu filho, talvez você não
relacionamento que você tem? Qual o tempo de qualidade? Ah, não anda na mesma fé. Ah, não me obedece. Ah, não anda. Ah, não tem relacionamento. A Bíblia diz que o amor, queridos, o amor ele transpassa. Ele transcende muitas coisas. O problema nosso é que nós queremos amar os iguais. Ah, se pensa que nem eu amo. Mas o amor, queridos, você pode começar a construir nessa manhã um ambiente de amor na sua família. Essa semana você sentou com seus filhos, você conversou com eles. Você conversou com um, conversou, perguntou sobre como ele está. Talvez você não está tendo tempo para ouvi-lo. Seu filho confia em você. Eu sempre ensinei algo para o meu filho. Sempre. Sempre. Desde quando eu criei a Carol até o Davi. O que ia acontecer, independente do que aconteceu, eu quero que você me conte. O que vai acontecer, não sei, primeiro você me conta. Depois nós vamos analisar. É claro, a Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Então, quando eu confessava, o que eu fazia? Eu instruía. Davi até hoje. Carol foi assim. Davi é assim. Até hoje ele não esconde nada. Até hoje ele me conta. Eu quero que ele cresça assim. Num ambiente de relacionamento com ele. Eu busco na escola, eu pergunto: como é que foi seu dia de aula? Como é que foi na escola? Deu tudo certo? Foi tudo bem? Eu acordo, você dormiu bem? Rapaz, essa noite eu dormi muito bem, eu sonhei com isso. Relacionamento. Muitas vezes nós não estamos tendo tempo de relacionar com os nossos filhos, relacionar com a nossa família. Estamos muito corridos, estamos muito estressados, muito atarefados. Noé construiu um ambiente, queridos. Esse ambiente era um ambiente de amor, um ambiente onde ele estava, queridos, preparando para a salvação da sua família. Segundo, queridos, Noé construiu um ambiente de temor a Deus. Se você não teme a Deus, se você frequenta uma igreja, mas a sua vida não reflete o temor de Deus, seus filhos vão crescer perdendo uma imagem errada de Deus, errada a sua vida com Deus. Noé, ele construiu um ambiente de constância com Deus. Noé levou em média, queridos, de 100 a 120 anos para construir aquela arca. Todos os dias Noé estava aqui trabalhando naquele projeto. Então os filhos de Noé viu a perseverança, a constância de Noé na construção. Então os filhos de Noé entenderam que Noé era um homem constante com Deus. E quando Deus vê, e quando os filhos vê a constância na nossa vida, um pai constante, então eles serão homens e mulheres fortes, constantes, porque eles vivem em nós. Aí o pai começa a pintar a casa pintada pela metade. Começa a lavar o carro, lava por fora, não limpa por dentro. Vai arrumar a lâmpada, deixa a lâmpada lá. Tudo que começa a parar. Não tem constância. Eles vão ser filhos de constância.
Começa outro trabalho, trabalha mais 6 meses, vai para outro trabalho. Trabalha mais 8 meses, pega o seguro-desemprego, tomar um tempo fazendo bico, vai para outro trabalho. É inconstante. Aí se pergunta para aquele filho: o que seu pai é? Meu pai é pedreiro. Porque ele foi pedreiro a vida inteira. O que seu pai é? Pintor. Porque ele foi pintor a vida inteira. Tem uns que começam, é pintor, vira pedreiro, vira encanador, daqui a pouco vira funileiro. Aí daqui a pouco vira e não tem uma perseverança naquilo que vai fazer. Lógico que nós mudamos de profissão. Lógico. Mas nós temos que mudar para crescer, melhorar. Aí olha para o pai. Em um ano o pai passou em 5 igrejas. 5 igrejas em um ano. Pai, o que acontece? Em cada igreja que ele sai, ele fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal de todo mundo, fala mal da igreja. Será que esse filho vai querer saber da igreja? Não vai. Porque foi inconstante. Aí você olha por. Aí você vê lá um irmão 40 anos, 20 anos, 30 anos na mesma igreja. Olha, irmão, nós trocamos de igreja, acontece, às vezes nós precisamos. Às vezes Deus. Mas nós estamos falando daquele um que tem problema em todos os lugares. Troquei de igreja, eu tive 3 ministérios na vida. Todos os meus conduzindo os propósitos. Eu já conversei com maridos que a irmã luta para trazer ele para a igreja, e ele falou para mim: pastor, sabe por que eu não vou? Porque minha esposa, cada ano ela está numa igreja, mas eu não vou acompanhar uma mulher dessa. Não tem constância. Você vê que coisa linda, as crianças vão crescendo, aprendendo. Vão crescendo nos caminhos do Senhor. Vão se enraizando. Não era constante, Deus. A constância faz a diferença na nossa vida. Não é? Ele tinha uma referência na vida dele. Não era um modelo, queridos. Um homem que era fiel com Deus. A fidelidade fazia parte da vida de Noé. Ele foi fiel àquilo que Deus falou com ele. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Talvez Noé poderia dar alguns pitacos na arca, vai ficar bom desse jeito. Como Moisés, quando Deus manda construir o templo, o tabernáculo. O tabernáculo foi construído exatamente como Deus falou. Não é? Muitas vezes nós queremos que as pessoas façam do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos impor as nossas vontades. E não é do nosso jeito. Mas é do jeito de Deus. Da forma que Deus quer que seja. Se Deus tem um projeto na sua vida, você precisa cumprir, queridos, aquilo que Deus está falando com você. Não é, queridos? Ele não poderia decidir pelos seus filhos, mas Noé poderia construir o ambiente através, queridos, da sua vida, do seu poder, através da sua fidelidade, através do amor, através, queridos, da sua constância com Deus. Nós queremos, queridos, que Jesus seja o centro da nossa vida. Nós queremos ver a nossa família
rendida aos pés do Senhor. Nós precisamos, queridos, ouvir a voz de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus, ele foi enviado pela vontade do Pai. E o caminho era difícil. A crucificação não era algo fácil para ele humano, Jesus humano. Jesus é o nome dele humano. Yeshua Habashia, Cristo é o Messias. Yeshua, o nome de Deus, Habashia, Cristo, o Messias. Jesus, na forma humana, seria difícil a crucificação. E na sua oração, ele revela a sua angústia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feito o que? A minha vontade. Mas que seja feita a vontade. Muitas vezes nós queremos impor as nossas vontades. Muitas vezes nós queremos que o trabalhar de Deus seja da nossa forma. Muitas vezes o trabalhar de Deus na vida do seu filho vai ser do jeito de Deus, não vai ser do seu jeito. Muitas vezes Deus vai permitir situações que vão cooperar para a transformação dele. As experiências, você não poderá livrar seu filho das experiências dele. Aquilo que ele tiver que passar, ele vai ter que passar. Mas a palavra do Senhor diz: é isso que traz confiança ao meu coração, aonde o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque o Senhor está comigo, aleluia. Aonde ele passar, o Senhor estará com ele, aleluia. Aonde você passar, Deus estará contigo, aleluia. Deus não te abandonou no propósito. E muitas vezes nós achamos que nós vamos proteger os nossos filhos. Muitas vezes você acha que você vai livrar ele das dores, das decisões que ele toma. Quero te dizer que você não vai. Mas eu quero te dizer, queridos, que a sua vida de fé o levará ao propósito. Amém? A sua vida de obediência levará ele ao propósito. Minha mãe não poderia me livrar das minhas dores. Poderia fazer o que ela fez, orar pela minha vida, mas ela não me livrou das minhas angústias. As decisões erradas que eu tomei, eu paguei os meus preços, que me conduziram a Cristo, conhecendo a verdade. Mas eu quero te dizer, queridos, que como, queridos, nós estamos dispostos a preparar o ambiente, eu quero te dizer que você, primeiro, você vai experimentar a resposta de Deus. Amém? Haverá resposta para a sua vida. Deus irá responder às suas orações. Deus irá responder à sua constância. Deus irá responder à sua obediência. Nós estamos falando de você, de um propósito para a sua casa. Segundo, queridos, você vai experimentar a salvação da sua casa. Noé pôde ver a porta aberta e Deus dizendo: entra, Noé, e leva contigo os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Haverá um dia que você vai ver Deus falando: entra, entra você, entra a sua casa, entra seus filhos. Raabe foi uma mulher de fé, e Raabe pela fé, ela foi salva e salvou a sua casa, aleluia. A fé ainda continua salvando. É mentira que Deus não liberta, é mentira que Deus não cura, que Deus não transforma. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Ele ainda é o mesmo, aleluia. Deus ainda continua fazendo milagre. Você vai viver o milagre na sua casa, na sua vida. Haverá cura na vida do seu filho. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para buscar os que se haviam perdido, aleluia. Quero te dizer essa pergunta, Deus. Continue construindo. Você vai ver o milagre.
Não pare. Faça um propósito com Deus nessa manhã. Eu vou ser constante com o Senhor. Eu vou ter uma fé constante. Faça um propósito com Deus, Senhor. Eu vou até o fim. Faça um propósito com Deus. As pessoas estão abandonando Cristo por tantas coisas. Dói o coração como pastor de muitas vezes ver pais que a prioridade não são seus filhos. A prioridade é tudo, menos seus filhos. Porque quando eu tomo uma decisão de romper coisas na minha vida, se eu olhar para os meus filhos, é prioridade não aos meus filhos. Prioridade não é a minha casa. Muitas vezes nós estamos pagando preço porque nós não temos tido como prioridade a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E essa manhã nós possamos, Deus, firmar um propósito com Deus, de sermos pessoas que vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, de construir um ambiente nessa manhã, daqui para frente, um ambiente onde eu vou ver a minha casa, os meus filhos bem-sucedidos. Porque eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu não posso dizer, esse meio o problema é dele. Não, eu tenho que ser a referência dele. Meu filho tem que olhar para mim e ver eu orando. Meu filho tem que olhar para mim e ver eu amando a igreja de Cristo, amando Cristo e amando a igreja. Olhar para mim e ver uma pessoa que sempre estou disposto a servir ao Senhor. Meu filho tem que ver em mim a resposta que ele procura para servir a Deus. Eu tenho que ser o exemplo. Esse ambiente ele é construído dia após dia. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. E nessa manhã você construa um ambiente. Nessa manhã você possa propor uma guerra espiritual, onde o diabo quer ferir os seus filhos, quer ferir a sua casa. Onde o diabo quer te parar, mas Deus está aqui nessa manhã falando com você. Se posicione nessa manhã. Se levante. Para de olhar os seus filhos e achar que não vai ter jeito. Para de olhar para os seus filhos e achar que não vai ter cura. Para de olhar para a sua casa e achar que não vai ter salvação. Para de olhar para a sua vida e achar que nada vai acontecer. Comece a construir sua história nessa manhã. Comece a ver um ambiente de milagre na sua vida. Comece a trabalhar dentro desse ambiente de milagre. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nessa manhã, Senhor, eu quero orar por cada um que aqui está. Senhor, Noé foi divinamente, Senhor, divinamente alertado pelo Senhor, divinamente avisado pelo Senhor. Noé não hesitou, Deus, em ouvir a sua voz para a salvação da sua família. Meu Deus, há um propósito sobre a minha vida, Deus. Há um propósito sobre a vida de cada um que aqui está. Aonde, meu Deus, esses homens, essas mulheres foram chamados pelo Senhor para construir esse ambiente de glória, para construir, construir esse ambiente de milagre. O Senhor ainda continua fazendo milagre. Nós somos, ó Deus, os canais do Senhor para o milagre. Veremos os nossos filhos bem casados, veremos os nossos filhos, ó Pai, vivendo o propósito do Senhor acima de tudo, ó Pai, acima de tudo, vivendo um propósito espiritual. Quando as pessoas estão correndo para dar carro para os filhos, para pagar uma boa faculdade, para dar, meu Deus, iPhones, telefones caros, mas não estão levando eles ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, todo o propósito longe do Senhor é frustrado, é decepcionado, é falido, ó Pai. Mas quando eles estão alinhados com o Senhor, ó Pai, eles vão viver exatamente o que o Senhor tem para eles. A tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não há de passar. Queremos ser, ó Deus, o canal do Senhor na vida dos nossos filhos, nos posicionar nessa manhã, Deus, para que nossos filhos vejam em nós, homens e mulheres de Deus, que estão construindo um ambiente de milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode estar sentados.
manhã, queridos, amanhã que nós vamos cear, amanhã nós celebramos, pode vir aqui os irmãos e irmãs que vão servir a ceia, amanhã de celebração da ceia, Senhor. A ceia é um momento que todos nós estamos sentados à mesa com o Senhor. A ceia é onde Deus ordenou, Jesus, Ele ordena esse momento. O homem, a mulher de Deus, eles precisam estar ligados no corpo de Cristo. Porque não sou eu que estou falando. Quem está falando é Deus. Foi Jesus que disse isso. Jesus disse que nós deveríamos. A ordem de Jesus é ir, fazer discípulos por todo mundo, pregando o Evangelho, batizando, em nome do Pai e do Filho. Batismo em si não salva, mas ele acompanha a salvação. Uma pessoa que vive dentro da igreja, não se decide por batizar, é porque ainda não teve um encontro, uma conversão. O batismo, ele é o quê? É a sua confissão pública da sua fé. Quem é casado? Ninguém é casado, não é? Quem é casado? Por que você está casado? O que te decidiu? O que te diz? Quem te dá apoio, legalidade do seu casamento? O que é? O que é? É você passar pelas leis do homem. Primeiro você casa no civil. Por quê? Porque é lei. É o reconhecimento do seu pastor, mas a união estável, a lei garante o direito. Mas diante de Deus, a brecha. Lembra, a nossa vida ela não é alinhada com os padrões do mundo. Quando você está casado, você está dentro da legalidade da lei. Depois você casa no civil para quê? No religioso para quê? Para ter a bênção. O batismo é a mesma coisa. O batismo te liga ao corpo de Cristo, que te dá o quê? Direito do céu. E acompanha o batismo, acompanha Jesus no altar, e você não se decide. Você pode não se decidir. Porque o batismo acompanha. A falta de batismo é falta de decisão pessoal. Você vai lá publicamente e confessa ser casado. Quem usa aliança aí? Aqui, ó. Todo mundo olha para o meu dedo, sabe que eu sou? Casado. Quando eu estou batizado, eu sou o quê? Noivo de Cristo. No casamento, no arrebatamento. E a ceia é o que deixou a ordenança. A ceia é uma ordenança. É onde nós vamos fazer memória de Cristo. A volta de Jesus. Essa manhã eu vou ensinar os filhos. Para quem quer ser? Os batizados. Para quem quer ser? Para aqueles que não estão no pecado. Pastor, quais são os pecados? Fornicação, beber, fumar, adulterar, pornografia, todo tipo de pecado. A Bíblia diz por falta de discernimento, de fazer isso aqui algo natural. Há muitos fracos, doentes, que já morreram. Essa é a realidade. Morreram espiritualmente. Eu me lembro, muito tempo na igreja, tinha uma pessoa na igreja que ela usava droga e tomava cerveja. Aí as pessoas falavam, pastor, você não vai para a igreja tomar ceia? Eu falei, não, eu ensino
mas tirar o cálice da mão contigo. Porque Pedro ia trair ele, Judas ia trair Jesus. O que Jesus fez? Foi lá, voltou para ele. Porque era para analisar. Se você sabe que é pecado, isso aqui é o corpo de Cristo. Então não faça da ceia de Cristo algo banal, algo corriqueiro. Não, é uma seriedade. Por isso Paulo fala assim: analise o homem assim. Olha só, irmão, se eu brigar com a minha esposa, se eu maltratar ela, Deus não ouve minha oração. Você imagina? Quando eu tomar ceia de qualquer maneira. Mas também não é para você deixar de tomar ceia. Para você o quê? Se analisar e pedir perdão. O que é mais fácil? Você consertar sua vida ou ir para o inferno? Consertar sua vida, irmão. Ninguém sabe o dia da manhã. Você não sabe, irmão. Mas eu, como pastor, como homem de Deus, como a voz de Deus nessa manhã, eu tenho que te falar. Conserte a sua vida. Coloca a casa em ordem. Olha, a palavra do Senhor diz que o rei ia morrer, Ezequias. Sabe qual foi a palavra de Deus? Coloca a sua casa em ordem. Acerte a sua vida. Muitas vezes estamos resistindo à voz de Deus. Pastor, você está bravo? Não. Eu amo a sua vida, eu não quero ver você se perder. Eu preciso te pregar a verdade. Eu preciso te pregar a verdade. Porque a hora de chegar diante de Deus, eu não vou ser dobrado de Deus porque eu não te ensinei. Não, eu vou receber aquilo que eu te ensinei. Você galardoar por aquilo que eu te ensinei. Então, nessa manhã, queridos, eu quero te convidar a tirar um período. Fala com Deus. A Bíblia diz que nós temos, todavia, pecados. Nós temos um advogado junto ao Pai, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tira um tempinho aí, fala com Deus. Se você errou em alguma coisa, peça perdão para Deus. Ele vai te perdoar. Amém? Vamos falar com o Senhor. A palavra do Senhor diz que naquela noite, Jesus foi traído, tomou o cálice, tomou o pão. Por isso, nessa manhã, nós vamos consagrar esse suco de uva, esse pão ao Senhor, que são simbolismos daquela ceia. Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa manhã eu quero orar e consagrar ao Senhor, ó Pai, esses elementos da ceia, que é o suco de uva, o pão, que representa o teu corpo, o teu sangue vertido naquela cruz. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, nesta manhã, meu Deus, ó Pai, que cada um tomar do corpo, Deus, e do cálice, eles possam ser curados, restaurados, ó Pai, a glória do Senhor. Amém, querido? Você que vai tomar a ceia nessa manhã, sai do seu lugar, vem aqui, põe o seu cálice, toca o seu lugar.
o Senhor disse que semelhantemente Ele tocou o cálice. Ele disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, esse é o sangue da nova aliança. Bebei e fazei isso em memória de mim até que eu venha. Por isso, nessa manhã, vamos tomar do cálice como a simbologia, como o tempo, como a aliança daquele que vai voltar dos nossos dias. Amém, Deus. Eu quero orar pela sua família, nosso culto da consagração da família. Abraça seu filho, sua filha, seu esposo. E estamos orando pela sua casa. Amém? Você tem uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista, onde Deus possa repousar sobre a sua vida a bênção dele. Amém? Vamos estar orando pela sua casa. Senhor, meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Tua palavra diz, ó Deus, que em ti e no Senhor serão benditas todas as famílias da terra. E eu creio, ó Deus, na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio naquilo que o Senhor tem, ó Deus, reservado para cada família que aqui está. Por isso eu oro, nos abençoa, Pai, nessa semana com toda sorte de bênção. Uma semana de restauração, de cura, meu Deus, uma semana de avivamento, uma semana de prosperidade. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, provendo um ambiente de cura, de milagre sobre cada casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Só dar um recado. Quarta-feira nós começamos uma campanha na igreja, 7 passos para o seu milagre. Amém? Será 7 ministrações abençoadas. Então quero convidar você a estar conosco aqui. Levante a sua mão, com o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Não vão embora os pais sem tirar uma foto dos seus filhos aqui. Amém? Que Deus abençoe.